Olá pessoal, eu sou a Manuela Patrícia. E eu sou Juliana Magnani. E esse é o Prazer é Nosso! Qual contraceptivo você usa? Quais as dúvidas que você tem sobre ele? Tudo que você queira saber sobre contraceptivo a gente vai responder hoje aqui no Prazer é Nosso. Então, qual método contraceptivo você usa? Então, eu gosto de usar a pílula anticoncepcional. E você? Eu uso anticoncepcional também. É muito bem. Mas eu acho um plano muito interessante, tá bom? E assim, hoje em dia, o método contraceptivo é tudo pra gente. Não é mesmo? Não tem, assim, jovens no geral, o método contraceptivo é tudo. A gente sabe disso. É o nosso fato, não tem o que fazer. E mulheres na idade do período fértil, de 15 a 49 anos, 40% delas usam método contraceptivo. Isso, tipo assim, é quase do Brasil. É tipo, metade do Brasil usa método contraceptivo. E obviamente, eu não fico nem um pouquinho surpresa. Por quê? Porque é o método mais fácil você encontra também nas farmácias. Então, obviamente, também vai ser o método contraceptivo mais utilizado. Mas mesmo assim, eu não sou muito, tipo assim, anticoncepcional, beleza. Mas Totalmente fã. Porque eu acho que tem métodos com menores. O Implanon a gente não precisa ficar tomando. É 3 anos e foi, sabe? Tipo, de 3 em 3 anos você vai renovar. É muito melhor. Se você tem uma vida corrida e mulheres mais jovens costumam preferir. Meninas mais jovens, mais adolescentes, hoje em dia tá tendo Implanon no SUS, então elas costumam preferir. Sim, verdade. Como que essas meninas procuram informação sobre isso? Então, aí quem vai responder isso pra gente é a nossa convidada, a doutora Aline. Que a doutora Aline, ela é uma ginecologista e ela deu uma palavrinha aqui pra gente sobre como essas meninas, no início do período fértil, chegam até o seu consultório e como ela instrui essas jovens. O mais importante é a rede social, ou a internet no geral, ela traz pra gente muita informação. A gente vê hoje em dia que ter a informação é fácil. A gente tem aí o acesso gigantesco. Agora, triar essa informação e tornar ela o ideal para você é o que faz a graça do negócio. Eu acho que a doutora trouxe uma informação muito importante, que é o fato de que a gente tem que ir na ginecologista. Sim. Pra conseguir saber o que é melhor pra gente. Porque, tipo assim, para pra pensar. Eu tenho ovário policístico, mas você não tem? Não vai ser o mesmo método se eu falar pra você que pra mim funciona tal anticoncepcional. Não mesmo. Tu tem que ir primeiro pro ginecologista pra depois conseguir, ver qual é o método melhor pra você. Porque cada corpo é um corpo, cada organismo é um organismo. Então, o seu método às vezes não é bom pra mim e às vezes o meu não é bom pra você. Exatamente. E aí vamos supor, você toma um anticoncepcional, eu tomo um anticoncepcional mais forte. Por causa do ovário policístico, então desce muito, é muito forte. Imagina, tipo, se eu falo pra você tomar um anticoncepcional mais forte. Às vezes o meu organismo nem aguenta. Exatamente. Às vezes nem aguenta. A melhor coisa é ir na ginecologista, gente. Vão na ginecologista, pelo amor de Deus. Eu mesma tenho um caso aqui que eu tive até recentemente, que foi quando eu tive crise de enxaqueca por conta do anticoncepcional. Ai, deve ter sido horrível. Não, foi a pior dor que eu senti na vida por enquanto. Espero que não sinta nada pior, foi essa. E por quê? Eu fui no ginecologista essa semana ainda, e aí ele falou assim pra mim: faz os exames, tem que fazer exame de endometriose também, pra saber de dor, essas coisas assim. Só que ele falou assim: você tá com um problema com estrogênio. Por quê? A minha pílula anticoncepcional tem progesterona e estrogênio. E o meu problema era com o estrogênio. Então, às vezes as pessoas podem até desenvolver alguma coisa, algum problema por conta do anticoncepcional no uso contínuo durante muitos anos. Eu tomei por 6 anos o mesmo anticoncepcional e comecei a criar essa crise de enxaqueca por conta do uso contínuo do estrogênio. E aí, o que ele indicou pra mim? Ele falou assim: pra você, pro seu corpo, pro seu organismo, é melhor você tomar ou uma pílula que é só progesterona, ou colocar o Implanon, que também tem, tipo assim, mais progesterona. Ele não tem também estrogênio. E tipo assim, se a gente for parar pra pensar, um dos principais pontos que nós mulheres reclamamos do anticoncepcional é a bula grande. Sim. Porque tem muitos riscos que você vai ter desse anticoncepcional se você tomar sem saber o que você tá tomando. Porque assim, tudo bem, a gente sabe que tem que pesquisar, que tem que saber. Só que quem vai dizer o que tem naquele anticoncepcional é o ginecologista. Ele vai saber o que tem e o que a gente pode ter no nosso organismo, por isso que tem os exames. E aí você vai lá e fala: minha amiga toma esse, então eu vou tomar esse também. E aí, de repente, o anticoncepcional que ela tá tomando é porque ela aguenta um nível maior de estrogênio, porque ela precisa
E aí você vai lá e toma e acontece isso da enxaqueca. E até pro seu dia a dia. Então, tipo assim, ele não vai somente falar, faz esses exames e a gente vai ver qual você usa. É mais realmente pro seu dia a dia, pro seu tipo de fluxo, pro seu próprio organismo, se você desenvolve alguma coisa, se você tem às vezes alguma doença. Tudo realmente vai depender do que você vai tomar. Nem sempre anticoncepcional, é só pra gravidez. Nem sempre também vai ser a pílula contraceptiva, que é a mais vendida também nas farmácias. Às vezes vai ser um DIU, um Implanon. E tipo assim, eu vi uma pesquisa agora que, tipo assim, as meninas mais novas, menores de 19 anos, como o SUS tá oferecendo o Implanon, elas preferem o Implanon. E assim, é óbvio que elas vão preferir, porque se você for ver, elas têm uma corrida de adolescente que elas estão estudando, às vezes tem meninas dessas que estão trabalhando, e aí elas vão estar focadas num tempo, num período ali, que elas não vão lembrar de tomar anticoncepcional, não vão ter tempo de tomar anticoncepcional, e o anticoncepcional é uma coisa que a gente tem que tomar na hora e contínuo. Se você toma em hora errada, já dá alguma coisa errada. Já vaza, já faz tudo errado. Já dá aquele escape, né? Exatamente. Então, tipo assim, esse é o ponto. Se você for no ginecologista, você vai saber o que você tem que tomar. Gente, vão no ginecologista, tá? Não vai, porque minha amiga toma. Tudo bem, é até legal, você pode comentar com o seu ginecologista como uma opção. Mas vão no ginecologista, é a melhor Também opção. Não precisa ter medo nenhum de médico. Você pode se abrir pra ele, você pode comentar sobre a sua vida, se você tem vida sexual, se você não tem. Você não precisa ter medo, porque ali é um espaço, querendo ou não, seguro. Ele não tá ali pra te julgar. Ele tá ali pra te ajudar, pra ver o que vai ser melhor pro seu corpo. Não realmente pra te julgar o que você tá fazendo da sua vida ou o que você tá deixando de fazer. Aquilo ali não é da conta dele, ele tá ali realmente pra te ajudar. Então não precisa ter medo de ir pra um ginecologista, de ele vai julgar que eu faço isso ou aquilo. Não vai, ele vai te ajudar. Só isso, ele vai ver o que é melhor pra você, pro seu corpo, pra sua vida, pro seu estilo de vida. E aí você vai tirar todas as dúvidas com ele, que muita gente tem dúvida também. E tem a questão que assim, gente, vocês podem procurar blogueiras de redes sociais que são ginecologistas e falam sobre métodos contraceptivos, mas elas não estão dando pra vocês esse método, eles não estão falando pra vocês, porque elas não têm o acesso aos seus exames. Então, assim, sempre coloquem na cabeça de vocês podem levar o método contraceptivo que viu em algum lugar pro seu ginecologista e falar pra ele, eu tenho interesse de tomar esse. E ele vai ver se é viável pra você ou não. Tem que pesquisar muito, tem que fazer muita pesquisa primeiro, antes de você só ir na internet, pesquisar às vezes vou tomar vou tomar esse, acabou. Não é assim que funciona. Você pode, que nem você falou, ver a blogueira, ela usa isso, ela fala que é ótimo, mas você tem que primeiro não, né? Você tem que ir depois pro médico. Você pode ver primeiro lá a blogueira falando isso e aquilo sobre algum método, mas você tem que ir no médico. Porque ela tá falando da experiência dela, do corpo dela. Ela não tá falando do seu corpo, do meu corpo. Ela tá falando do corpo dela. Então, realmente, não tem como você se basear totalmente no que blogueiras falam ou qualquer influencer fala. Não tem como. E tem uma blogueira que pelo menos, eu confio bastante quando ela resolve algumas dúvidas. Então, quando você tá com alguma dúvida, eu sempre abro aquelas caixinhas no Instagram para você mandar a dúvida para ela. E uma das dúvidas que ela comenta em um vídeo dela que a gente pegou aqui é que quando você toma o anticoncepcional ou também quando você usa Implanon, esses métodos que são tipo mais na pele, se quando você bebe álcool afeta ou não. E aí ela vai respondendo, aí ela vai falando, né, alguns tipos. Então ela comenta do anticoncepcional quando você toma a pílula. Aí ela fala mais ou menos assim, quando você toma a pílula e bebe, pode acontecer algumas coisas. A primeira você pode vomitar, então tu vai pra noite, tu acabou. Enche a cara. Não, acabou, se tu vomita e não metabolizou, já era. Aí ela fala também, né, você pode esquecer, tu fica até 5 da manhã fora de casa. Tu esquece de tomar. Tu vai dormir, tu acorda 3 horas da tarde, se tu era pra tomar meio-dia, já era. E ela fala também na parte, né, que quem metaboliza o anticoncepcional, de qualquer maneira, tanto se é Implanon, se é adesivo, se é também a pílula, quem metaboliza é o fígado, não importa, é do corpo. E aí, tipo, se você abusa muito, muito, muito do álcool, o fígado pode ser comprometido e não pode metabolizar direito. A efetividade já não é a mesma. Já diminui muito, muito, muito. É. Então, realmente, é pra ter cuidado com essas coisas aqui que a gente comentou. E também com a parte, né, de adesivo, de Implanon. Quer beber? Não esqueçam do anticoncepcional e não bebam até vomitar, né? Eu acho que é a melhor dica. Gente, não tem o que fazer. Eu acho que é a melhor dica, porque se você for parar pra pensar, se você beber até vomitar, acabou o anticoncepcional. E aí, se você, beber ao ponto de esquecer, sei lá, você toma 10 horas da manhã do dia seguinte e você bebe ao ponto de esquecer dele, é um dia que você não tomou.
sabe? Não, aí já ferra toda a tabelinha, tudo bonitinho. Tudo que você tá tomando bonitinho. Tu tá um mês tomando certinho, aí você vai lá e ferra um dia só. Exatamente. E assim, como ela citou, tem a segurança um pouco maior do DIU, do Implanon, dos adesivos de pele, porque você não vai vomitar ele tá lá. Você não vai vomitar passa, ele. Tipo assim, não passa meio que, tipo, pela parte gastrointestinal, né? Que tipo, ser metabolizada, e você, tipo assim... Porque ele já vai estar inserido. E aí, vai estar ali no ele dá aquela segurança, né? Tipo, a segurança que ele dá pra você, de você ter ele no seu organismo? Isso, no seu organismo. Quando você tá com ele no seu organismo, tipo, ele já tá dentro de você. Então você não vai precisar lembrar de tomar, você não vai precisar de nada disso, entendeu? Porque mais ou menos um Implanon, adesivo, ele funciona mais ou menos assim. Ele já vai injetando sempre os hormônios. Então você não tem essa parte de tipo assim, eu tenho que tomar a pílula pra ir funcionar. Não, porque ele já vai agindo direto. Então ele já age direto jogando o hormônio pra dentro de você. Só que ele é metabolizado também pelo fígado. Então se você exagera muito, muito no álcool, e aí pode comprometer o fígado, então compromete sim a parte do anticoncepcional ser mais eficaz. De resto, não tem problema nenhum na parte Dá uma bebidinha. Só na parte realmente mais de Implanon, adesivo, esses métodos que são mais tipo na pele. Porque de resto, realmente tem problemas maiores quando é com a pílula. Porque tem mais desvantagens de você passar mal, isso tudo. Eu também conheço uma blogueira muito interessante, que é a Maju Ferreira. Ela é ginecologista e ela faz alguns vídeos pro TikTok. E falando do DIU, que a gente citou aqui, né? O DIU e o Implanon como métodos que são bons, tipo, se você for beber, você não vai esquecer de tomar, você não vai vomitar ele. Mas ele tá tendo uma crescente de pessoas que estão tomando. E a Maju fala sobre isso. Ela tem um vídeo explicando que quanto mais pessoas tiverem DIU e Implanon, vai ter mais erros. Tipo, não quer dizer que, tipo, mais erros assim, tipo, em grande escala. É porque tem muita gente tomando. Então vai ter alguns erros que vão aparecer um pouco mais, entendeu? Sempre tem aquela taxinha de falha. A taxinha de falha, ela aparece, entendeu? E aí as pessoas, elas vão ficar pensando, porque não tá funcionando direito, porque não é confiável. É confiável, gente. Quanto mais gente tá usando, a taxinha de erro, ela continua a mesma. Só que ela vai ser equivalente àquele número de pessoas que estão usando. Sim. Então, tipo assim, obviamente, se você tem 10 pessoas, a taxa de erro é 1, aí 20 vira 2 pessoas a taxa de erro, entendeu? Já vai aumentando um pouquinho, todo mundo começa a ficar já, meu Deus. E não é assim. Teve o caso da Sofia Santino, que o DIU dela sumiu. Aí o pessoal, meu Deus, vai sumir em mim também. Gente, não vai, calma. A Maju fala sobre isso, várias blogueiras também, ginecologistas falam sobre isso, não vai sumir, não é assim. Eles têm uma taxa... Fácil, né? Exato. O Implanon, tipo assim, ele é um método mais seguro e as pessoas falam, mas eu vi uma pessoa que engravidou com Implanon. A taxa de falha existe em todos. Exatamente. Importa, você pode fazer o que você quiser, não importa. A taxa de falha é muito pequenininha. Se você for ver, esse é o ponto, sabe? Tipo, no anticoncepcional, quando a gente começou a usar, quando teve mais um anticoncepcional, teve mais pessoas nessa taxa. Porque, tipo assim, quanto mais cresce, mais pessoas vão estar dentro da taxa. É esse o ponto. Tipo, a taxa é 1%. Só que 1% de 100 mil pessoas... é bastante coisa. É muita gente. Exatamente. Aí todo mundo começa já a ficar preocupado, já começa a ser uma coisa mais generalizada, né? Porque gera uma preocupação muito grande. Só que não, calma. Se você faz tudo certinho, você não precisa se preocupar tanto assim com a taxa de falha. Porque sim, ela existe. Só que se você fizer tudo certinho à risca, fica tranquila. Porque provavelmente quase menos de 1%, né, de chance de acontecer alguma coisa. E a gente tem que, tipo assim, a gente tem que saber que a gente tem sim, tem a taxa de falha de cada anticoncepcional, mas a gente tem que saber que com o acompanhamento certo do nosso ginecologista, com você sabendo o que você tá fazendo, porque você teve esse acompanhamento, e tomando tudo certinho, colocando o Implanon certinho, conferindo certinho o seu DIU, gente... dá tudo certo, tá? Confiram. Não é só porque você botou o DIU que você não deve voltar no ginecologista. Não vou mais, entendeu? É isso aí, tá entendendo? Vocês têm que focar nisso, de ir no ginecologista, de procurar ajuda. A gente vai enfatizar isso sempre. Infelizmente, estamos chegando ao fim do Prazer é Nosso. Mas a gente deixa essa mensagem, né, Ju? Sim, você tem que ir pelo menos uma vez ao ano, sempre pro ginecologista, pra conferir se tá tudo certinho
com o seu corpo. Nunca pode se esquecer disso. E é isso, eu sou a Manuela. E eu sou a Juliana. E esse foi O Prazer é Nosso.